da sua cabeça. Senhor, nós te louvamos, Pai. Deus, porque podemos estar na sua mesa. Podemos, Pai, ouvir a tua voz. Podemos, Senhor, pelo sangue que o Senhor nos derramou na cruz, Pai. Nós podemos e temos acesso a esse novo e vivo caminho. Pai, nós te agradecemos, porque nós não merecíamos, mas o Senhor tem nos encontrado, o Senhor tem derramado esse amor tão grande, se revelado em Jesus Cristo, Pai. Deus, nós pedimos e queremos abrir o nosso coração nesta noite, para tudo aquilo que o Senhor quer falar ao coração de cada um aqui. Senhor, nós nos abrimos e nos colocamos na Tua presença, Pai, porque cremos, Senhor, que o Senhor tem algo a ministrar no coração de cada um. Amém. Amém. Nós queremos estar, compartilhando a palavra nesta noite. Temos no tema do ano, Jesus está à porta, uma jornada de comunhão com Deus, Nós cremos que o Senhor quer fazer isso com cada um de nós. Quantos sabem que o Senhor é tão grande e que um ano vai ser pouco para conhecermos a Ele? Amém, queridos? Um ano é pouco, porque Ele é imenso, Ele é poderoso, Ele é tão majestoso. E a gente, que você possa estar com esse coração que deseja crescer na comunhão, no seu dia a dia, que você possa estar separando tempo para buscá-lo, Semana passada, quem não esteve aqui, nós ministramos sobre o devocional. Você tem um dia onde você separa tempo, no dia, separa tempo para buscar o Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, amém, queridos? Para poder ter aquele tempo onde você lê a palavra, onde você gasta e ouve, a palavra de Cristo, que ela vai produzir transformação e mudança na sua vida. Você ter tempo para contemplá-lo, amém? Para contemplar a Jesus, para adorá-lo. Isso vai produzir alegria no seu coração, porque quando nós chegamos perto dele, ele traz liberdade, ele traz transformação, ele traz mudança nas nossas vidas, amém? Você também separar tempo para falar com Jesus, falar com o Pai, abrir a sua boca, clamar a Ele, colocar suas necessidades diante dEle, tudo isso para que você esteja mais próximo da presença do Senhor, E também falamos sobre você também compartilhar com os outros, compartilhar a palavra, aquilo que você tem recebido, leva para outra vida, fala para outra pessoa, muitas vezes ali na sua casa, com seus familiares, no seu trabalho, compartilha a palavra do Senhor, amém? Isso vai produzir fruto na sua vida e você vai estar em obediência, alinhado com a vontade de Deus. No dia de hoje a gente quer estar falando, nós vamos iniciar agora uma nova série. Essa nova série vai ser Jesus, o soberano da criação. Amém? Jesus, o soberano da criação. Nós queremos exaltar a pessoa de Cristo. Nós queremos engrandecê-lo, porque Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele merece toda a glória e toda a honra. E nós queremos nesse mês estar exaltando a pessoa de Jesus, estar realmente crendo naquilo que Ele fez, na obra que Ele fez na cruz. Então vai haver uma série de palavras com essa ênfase, amém? Hoje nós exaltamos a Jesus, aqui no tempo de louvor, no tempo de adoração, nós derramamos o nosso coração a Ele, nós proclamamos a sua grandeza e o seu amor. Em Apocalipse 3:14, deixa eu ver se vai aparecer ali. Apocalipse 3:14 diz o seguinte, você pode abrir a sua Bíblia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Ali João, ele teve uma visão, do Cristo glorificado. Ele teve essa visão de Jesus, que veio ao mundo, morreu, ressuscitou, está à destra do Pai, e João teve essa visão.
E aqui nas cartas ele revela, ele fala daquilo que esse Jesus maravilhoso, glorificado, ele é, né? E uma das características de Jesus é que ele é o soberano da criação de Deus, ele é a testemunha fiel, ele é aquele que estava desde o princípio, ele não foi criado, ele era o eu sou, ele estava ali na trindade, né? Na perfeita comunhão do Deus vivo. João 1, de 1 a 4, você pode abrir, João 1, de 1 a 4. Diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Amém? Jesus é essa palavra, Jesus é esse verbo vivo, que estava desde o princípio com Deus e era Deus. Amém? Ele estava desde o princípio com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, em perfeita comunhão, em perfeita unidade, e estava com Deus, e era o próprio Deus também. Amém? Nós vamos falar um pouco disso. Eu quero deixar esses fundamentos, né? Todos nós cremos, né, nesse Deus triuno, no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e nós queremos, de uma forma mais sistemática, falar sobre isso. A doutrina de Deus, aqui é uma declaração teológica daquilo que Deus é. Nós vamos ler. As Escrituras nos dão a revelação do Deus eterno, que tem se revelado como único Deus, existindo em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, distinguíveis, mas indivisíveis em essência, coeternos, coexistentes e coiguais em natureza, atributos, poder e glória. Mas existe apenas um Deus eterno, que é indivisível em essência, e nesta única essência existem três distinções eternas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém, queridos? Esse é nosso Deus, né? Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é coeterno, coexistente e coiguais. Nós vamos ler também a doutrina de Cristo. Aqui é um resumo, né, baseado na palavra, de tudo que Cristo é. As Escrituras revelam que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus eterno, que sempre existiu com o Pai e o Espírito Santo, e que pela sua encarnação tomou sobre si mesmo a forma de homem e se tornou Deus homem. Na única pessoa de Cristo existem duas naturezas, humana e divina, cada uma em sua plenitude e integridade. Elas são distinguíveis, porém indivisíveis. Assim ele é completamente homem e completamente Deus. É esta união sem pecado das naturezas divina e humana, que o qualifica a ser o único mediador sacrificial entre Deus e o homem. Amém, queridos? Jesus Cristo, por ter essas duas naturezas, Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Nós vamos ler também uma definição doutrinária do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa divina da divindade eterna.
coigual, coeterno e coexistente com o Pai e o Filho. É o seu ministério convencer e converter o homem, assim como revelar o Filho e o Pai para o crente. Desde a glorificação do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, em todas as suas operações gloriosas, está operando através de todo aquele que crê no Pai, através do Filho. E por isso que a presente era é conhecida como a era do Espírito Santo. Amém? Nós estamos vivendo nesta era, onde o Espírito Santo é o que nos conecta com o Pai e com o Filho, com o Deus eterno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Nós vamos também ler aqui uma definição teológica da Trindade. Amém? Para nós entendermos bem, termos a fé correta. Amém, queridos? O que é importante? Nós cremos é importante, mas é termos a fé correta no nosso Deus. Amém? De eternidade a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é Deus, mas não separado do Filho ou do Espírito Santo. O Filho é Deus, mas não separado do Pai e do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, mas não separado do Pai e do Filho. Existe apenas um Deus, mas na Trindade existem 3 pessoas. Não existe 3 deuses, ok? Isso é importante. Não existe 3 deuses, apenas um Deus. Mas na vida e ser de um Deus, existe 3 centros de consciência, vontade e atividade. Estas são conhecidas como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém, queridos? Nessa trindade eterna, onde tudo veio a existir. Vocês lembram de Gênesis, né? E disse Deus, haja luz. E nós acabamos de ler aqui, o verbo, a palavra se fez carne, e tudo existiu porque a palavra, né, o verbo, trouxe a existência. E na mesma passagem, em Gênesis, você vai ver que o Espírito Santo, o Espírito pairava sobre as águas, antes da criação. Ou seja, a Trindade, né, o Deus único, que é manifesto no Pai, no Filho e no Espírito Santo, estava ali em atividade, criando todas as coisas. Mas eles são indivíduos também, Pai, Filho e Espírito Santo. Continuando a definição, o Pai é tudo da plenitude da Trindade. Sem forma e que nenhum homem viu ou pode ver. O Filho é tudo da plenitude da Trindade, manifestado, tornado visível. O Espírito Santo é tudo da plenitude da Trindade, agindo imediatamente sobre a criatura, e assim tornando manifesto, ou revelando, o Pai e o Filho. O Pai planejou a redenção, o Filho efetuou a redenção. Amém? O Pai planejou a redenção, o Filho efetuou a redenção, e o Espírito Santo aplica a redenção na sua vida e na minha vida. Amém? Nas Escrituras, nós sempre vamos encontrar, né, um único Deus, esse artigo, né, um único Deus. Mas no hebraico e no grego, eles são palavras diferentes. Para a gente é tudo um ou uma, mas no hebraico e no grego são palavras diferentes. Nós vamos aqui entender esse conceito. As Escrituras falam de 2 tipos de unidade, ou singularidade: a unidade absoluta e a unidade composta.
Yashad, olha lá, Yashad, fala de unidade absoluta, um número matemático ou numérico. É usado cerca de 12 vezes no Antigo Testamento, mas nunca para descrever a unidade de Deus. Alguns exemplos dessa palavra que para a gente é um ou uma, né? Abraão ofereceu seu Yashed, filho, Isaac, seu único filho, Gênesis 2, 2 a 12. Livra minha predileta, minha única, né, no sentido de único. E plantearão com quem planteia com unigênito, também é essa palavra, Yashed, em Zacarias 12, 10. Agora olha, essa aqui é uma unidade absoluta, mas olha a unidade composta, daí é Eshad, essa segunda palavra no hebraico. Tem também a mesma palavra no grego, nós não vamos falar aqui, mas que também dá os mesmos sentidos. Eshad fala de uma unidade composta ou coletiva, compromete mais do que uma pessoa, por exemplo, uma multidão, um povo, uma nação. Então, alguns exemplos. Estes dois serão uma só carne, né? Entre o homem e a mulher, você vai colocar, vai ter esse artigo, né? Uma só carne, mas usa essa palavra no hebraico, Eshad, que é uma unidade composta. Em Esdras 3:1 diz: o povo se juntou como um, também é Eshad, e também para toda vez que cita o Deus único, que é esse Deus composto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Ali em Gênesis, o Senhor, quando criou o homem, Ele falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Ou seja, esse Deus único, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Em Colossenses 2, 9 e Colossenses 1, 19, nós vamos ler os dois trechos. Pois foi agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Em Colossenses 2, 9, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? Eu li apenas aqui os conceitos, mas até se você quiser se aprofundar nesse assunto, eu tenho todo um material teológico para você ler todos os versículos e entender tudo isso que a gente está aqui compartilhando. Por que isso é tão importante? Porque a gente precisa entender, né, quem é nosso Deus, né? Essa é a nossa fé, no que nós cremos, né, que Ele é esse Deus triuno, esse Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Por isso nós batizamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, dessa trindade eterna, que é um único Deus. Nós não somos corpo, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos um exemplo de uma trindade. Nós somos um indivíduo, uma pessoa, mas você precisa de um corpo, você tem uma alma e você tem um espírito. A palavra de Deus nos ensina isso, né? Então uma tipologia daquilo que é o nosso Deus. É claro que é numa dimensão muito maior, né? Isaías 40, 15 diz o seguinte: na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde, para ele são como o pó que resta na balança, para ele as ilhas não passam de um grão de areia, né? Nós temos falado aqui sobre esse soberano da criação, né? O Senhor, Ele é tão grande, Ele é tão maravilhoso, tão tremendo, tão poderoso, que para Ele as nações, as ilhas, são como grão de areia, né? Ele criou todas as coisas, todo o poder, toda a majestade, todo o domínio. Esse é nosso Deus, Ele é grandioso, e nós sabemos que Ele é grandioso, porque Ele fez algo muito grande, que é a sua criação. Ela é infinita. Nós olhamos para o céu e nós não conseguimos contar as estrelas, né? Existe uma
os astrônomos, né, dizem que o tamanho do universo, eu coloquei o tamanho da criação, atualmente, segundo observam os astrônomos, a área do universo observável é de 93 bilhões de anos-luz. Cada anos-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. Portanto, né, trata-se de algo inimaginável. Né? A criação, isso que você olha para o céu, que você consegue ver algumas coisas. Né? Com toda a tecnologia, os astrônomos conseguiram ver, né, 93 bilhões de anos-luz. Olha o tamanho que é isso. O que significa anos-luz? É a velocidade da luz, é você ter a velocidade da luz em um ano, certo? Então, o tamanho do universo é 93, do universo que eles conseguiram ver. Na realidade, é infinito, nós sabemos que é infinito. Mas por que eu estou falando isso? Olha o tamanho da criação, né? E nesse cisco que é a Terra, perto desses 93 bilhões de anos-luz, que é o tamanho do que eles conseguiram ver, os astrônomos, existe essa Terra, que é um cisco, perto de tudo isso. E dentro dessa Terra, existe você, existe eu, né? Existe as nossas vidas. E esse Deus tão grande, né, que para Ele, uma ilha é como um grão de areia. Para Ele, que criou todas essas grandiosidades que nós vemos, da sua criação material, fora potestades, soberanias, céu, a região espiritual, que o homem não consegue ver, que também Ele criou. Né? Esse Deus tão grande, tão maravilhoso, Ele tem os seus olhos fitos em você. Não é tremendo, querido? Esse Deus que existe e sempre existiu, antes que tudo fosse criado, Ele já vivia em perfeito amor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o Deus que é amor em essência. Ele não poderia ser amor se Ele fosse um indivíduo apenas. Ele ia amar quem? Né? Mas Ele já vive, pela eternidade, eles têm essa unidade perfeita, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus, pela sua palavra diz, aquele que me recebe, né, recebe o Pai. Nós queremos habitar no coração, né? Esse Deus tão grande, tão tremendo, que fez todas as coisas, Ele quer habitar no seu coração e no meu coração. E para isso Ele demonstra a sua misericórdia, o seu amor e a sua bondade. Nós somos conectados nele no amor, amém, queridos? Em 1 João 4, 14 e 16, diz assim: e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Olha que coisa linda, queridos. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, e todo que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele, amém? Essa é a promessa, mesmo Ele sendo tão grande, mesmo as ilhas sendo grão de areia, mesmo você sendo tão pequeno, eu sendo tão pequeno, Ele te ama. Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz, para que você e eu pudéssemos recebê-lo como nosso Senhor e como nosso Salvador, e pudéssemos ser revestidos desse amor,
e permanecermos nesse amor. Ele quer te conectar com essa santa trindade, né? Com essa unidade perfeita. Ele quer habitar dentro de você. Nós temos falado sobre essa passagem, né? Que Jesus está à porta. Ele quer que você abra o seu coração. Ele quer que você ouça a sua voz. Ele quer sentar na mesa com você. Quem está sentando na mesa com você? O soberano da criação, o Todo-Poderoso, aquele que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas, que nada, absolutamente nada é difícil para Ele. Nada é difícil para Ele. E Ele tem você como alvo do seu amor. Por isso Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho, o próprio Deus, se esvaziou de sua glória, se fez como servo, como homem, sendo totalmente homem e totalmente Deus também. Mas ali Ele pôde se colocar como oferta perfeita, como sacrifício perfeito, para que você e eu pudéssemos mergulhar nesse amor. Amém, queridos? Sabe, não tem dificuldade para o nosso Deus. Talvez você tenha dificuldade, talvez você passe por lutas, situações difíceis, mas saiba que esse é teu Deus. Ele não é pequeno, Ele não é fraco, Ele não é surdo, Ele enxerga e vê todas as coisas, até mesmo o mais profundo da sua alma, ou o sentimento do mais profundo do seu coração. Ele pode ver, Ele pode tocar, Ele pode transformar. Ele é maravilhoso, e Ele veio ao mundo, através do seu Filho, para que nos reconectar com o Criador. Amém? A sua criação ser conectada com o Criador. Isaías 9:6, Jesus foi anunciado. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Amém? Esse é Jesus Cristo. Né? Estamos aqui cultuando, adorando e bendizendo esse maravilhoso Deus. Esse maravilhoso Deus. Eu queria que o meu objetivo nessa palavra, esse é que está te esperando, esse que está batendo a porta do seu coração insistentemente. Sabe, Ele é tão misericordioso. Essa semana, 2 semanas atrás, eu estive com um homem que estava muito doente, a pessoa que estava no fim da sua vida, e ele ali naqueles momentos, mal falando, ele abriu o seu coração para Cristo. Ele recebeu uma oração, ele aceitou aquela oração simples, singela. E depois passou mais ou menos uma semana, ele morreu. Ele estava muito doente, mas ali nos últimos momentos da sua vida, a esposa dele também compartilhou comigo que ele lia a palavra para ele, e ele estava ali aceitando e recebia de bom coração, e confirmava aquilo que ele estava recebendo. E ali, sabe o que eu pensei? Como Deus é misericordioso, né?
E antes aquele homem rejeitava a palavra. Muitas vezes a esposa dele chegava para compartilhar ou falar alguma coisa e falava, não, mesmo doente, ele já estava doente nessa época, não quero. Mas Deus trabalhou aquele último momento, para que ele pudesse ter um encontro com Cristo, para crer e olhar para aquele que paga todo o preço. Talvez ele não tenha tido uma vida de fé, mas naquele momento a misericórdia de Jesus o alcançou. E eu tenho convicção de que ele abriu o coração o suficiente para receber Cristo, né? E está agora diante do Eterno, amém? Diante do Senhor. Sabe, porque o Senhor é tão misericordioso e trabalha até mesmo nas situações mais difíceis para encontrar o coração do homem. Ali eu pude ver, né, como o Senhor usa até mesmo ali o sofrimento para quebrar o coração, para que ele pudesse abrir e receber a palavra. Sabe, queridos, o Senhor está à porta, né? O Senhor, ele deseja que eu e você possamos ter essa comunhão. O caso desse homem foi nos últimos minutos da sua vida, ou nos últimos dias de sua vida. Mas você e eu temos a oportunidade de hoje falar, Senhor, eu quero sim viver com esse Criador. Eu quero sim estar abrindo o meu coração, estar recebendo todos os dias, contemplando a sua majestade, ouvindo a sua voz, falando contigo, porque eu não vejo, porque Deus é invisível, mas Ele é mais real do que o ar que você e eu respiramos, amém? E Ele vai agir profundamente no coração que busca, no coração que se abre, no coração que se entrega ao Senhor, amém? Porque Ele é esse maravilhoso conselheiro, Ele é esse Deus poderoso, Ele é esse Pai eterno, e Ele é esse príncipe da paz que excede todo entendimento, da paz que não depende de circunstâncias, mas é o amor dEle na sua vida, é você. Ele tem um lugar no coração dEle para você, amém? E ali Ele vai te ensinar, ali Ele vai te capacitar, ali Ele vai ministrar a sua vida, amém? Fica de pé, pedir para os músicos